Nesse vídeo a gente vai resolver o desafio que eu fiz no vídeo anterior de colocar uma outra listagem aqui embaixo nessa mesma tela que só vai mostrar as tarefas concluídas, enquanto a gente vai manter ainda essa outra listagem que só mostra as tarefas não concluídas, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é criar o componente de lista para mostrar essas tarefas. Então a gente vem aqui nesse mais para adicionar um novo componente. Vai ser o mesmo tipo de lista que a gente já colocou aqui em cima. Então eu vou usar aqui uma simple list, uma lista simples. Vou posicionar na tela, colocar aqui mais para baixo. E agora, como a gente faz para somente mostrar as tarefas concluídas, nesse caso? Então, selecionando esse componente da lista, da mesma maneira que a gente fez para a lista anterior, a gente primeiro precisa definir do que essa lista é. Então, a gente vai selecionar aqui que ela é uma lista de tarefas, né? Porque a gente quer mostrar tarefas nela. Agora, ela vai mostrar todas as tarefas? Não. Se a gente deixar aqui com todas as tarefas, vão aparecer as tarefas concluídas e as não concluídas. Então, a gente precisa fazer um filtro nessa lista para somente mostrar as tarefas concluídas, certo? Então, vou adicionar aqui um novo filtro, clicando nesse botão. E o filtro vai ser um filtro customizado de acordo com qual parâmetro, qual propriedade da nossa coleção de tarefas, de acordo com a propriedade concluída, né? E a gente só vai mostrar as tarefas nas quais a propriedade concluída está verdadeira, porque realmente foram concluídas, certo? Ao contrário do que a gente fez na listagem de cima, olha só. Vou selecionar ela, você vai ver que aqui a gente está filtrando pelas tarefas nas quais a propriedade concluída é falso. Então a gente fez o oposto, tá? O inverso. Em questão de ordenação, a gente pode ordenar da mesma maneira, né? Das mais antigas para as mais novas. Então, de acordo com a data de criação das tarefas, né? Então, da mais antiga para a mais nova. Número máximo de itens, não vamos colocar um número máximo, vai ter a quantidade de itens que houver na nossa listagem de tarefas concluídas. Não importa quantos são. O divisor pode ser assim, vamos deixar o mesmo padrão visual, digamos. Em questão de título, vai ser a descrição da tarefa mesmo. Em questão de subtítulo, a gente tinha colocado a data de criação da tarefa. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui para essa lista de baixo. Então, eu vou remover esse texto subtitle. E para colocar uma data, a gente precisa usar o texto mágico, certo? E eu vou selecionar aqui a data de criação. Se eu clicar aqui nesse data de criação que o próprio Adalo já colocou para nós, a gente consegue configurar qual é a formatação da data que vai aparecer, do texto de data que vai aparecer. Ela está relativa e é o que a gente vai manter porque na lista de cima a gente também usou relativa. Faz sentido, né? Agora, na seção da esquerda, a gente vai também usar o mesmo ícone. Não exatamente, mas vai ser um ícone também. Lembrando que pode ter avatar ou imagem. No caso, a gente vai usar ícone mesmo. Só que não vai ser um ícone igual a esse. De alguma forma, a gente tem que indicar que essas tarefas nessa listagem já foram concluídas. E nada melhor do que usar um checkbox com a marcação de check, né? Com o checkmark. Então, eu vou usar aqui um checkbox que já vem com checkmark. Esse aqui. Então, ele já vem preenchido, já indica que a tarefa foi concluída. Pode ser essa cor mesmo, pelo menos por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. Não vai ter a seção da direita, assim como na lista anterior também não tinha. Agora vamos executar o nosso aplicativo e ver se funciona. Então, olha só, funcionou. Aqui tem a listagem de tarefas não concluídas, né, as tarefas que a gente está agora em ativo, e aqui para baixo a listagem de tarefas concluídas, você vê pela marcação na esquerda, né? Então, se eu adicionar aqui uma nova tarefa, exemplo, clicar no mais, ela aparece aqui na listagem de tarefas não concluídas. A partir do momento que a gente clica na tarefa não concluída, ela vem aqui para a listagem de tarefas concluídas. Mas está meio confuso ainda, né? A gente poderia ter algum indicador, algum tipo de indicação de que essa lista é das tarefas concluídas. Geralmente a gente usa um texto aqui, um label que a gente chama, para indicar qual é o segmento que vem abaixo dele. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai adicionar um novo componente, que é um componente de texto mesmo, e vai posicionar aqui logo acima dessa listagem. E aí a gente pode
organizar de certa forma que um fique grudado no outro, tá? Então, por exemplo, ó, esse text está grudado na listagem. Claro que ele está muito grudado aqui na esquerda da tela, então vamos puxar ele um pouco mais para a direita. Tá? Então, o ideal é deixar uma margem de segurança para o texto para a pessoa não sentir muito aglomerados, componentes muito aglomerados. Tá? Então, vamos deixar o texto aqui, mas ele não vai ser intertext, né? A gente vai mudar o texto escrito. Então, a gente vem aqui nas propriedades desse componente e digita tarefas concluídas. Eu vou mudar aqui o meu teclado para poder colocar o acento. Concluídas. Ou poderia ser simplesmente concluídas. Mas vou deixar por enquanto tarefas concluídas. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos dar o preview para ver como fica. Aí, tarefas concluídas. Legal, ficou melhor, tá vendo? Agora, tem algumas coisas que a gente precisa alterar e ajustar no nosso aplicativo ainda. Por exemplo, esse texto aqui em cima, Home, não faz sentido absolutamente nenhum no nosso aplicativo esse texto. Idealmente, a gente colocaria o nome do aplicativo ou o que aquela tela faz. Né? No nosso caso, pode ser o nome do aplicativo. A gente pode colocar tarefas públicas ou algo assim. Tá? Intertext aqui embaixo também não faz sentido nenhum. Idealmente, a gente deve colocar algo que seja descritivo de acordo com o que a gente espera que a pessoa escreva, ou de acordo com a ação que ela vai realizar com o texto que ela está digitando. Então, poderia ser, por exemplo, nova tarefa, 3 pontos, reticências. E também esse ícone aqui em cima. Ele ficou aqui por quê? Porque a gente deletou as páginas de cadastro e login, que o Adalo coloca por padrão, e ele também coloca esse ícone que serve para a pessoa fazer o logout, ou seja, sair do aplicativo com o usuário que ela está logado. Para a gente não faz sentido ter esse ícone aqui com essa funcionalidade, porque a pessoa não pode fazer cadastro nem login. Então a gente precisa remover ele. Então vamos fazer isso agora. Vou fechar o preview e a primeira coisa a se fazer então é alterar o título dessa página. Então a gente clica aqui, a gente seleciona esse componente da tela, que é o app bar, tá? Então você vê aqui as propriedades dele e a gente vai selecionar o title dele, tá? Essa propriedade aqui na esquerda. E você vê que está escrito text, justamente o que aparece na tela. A gente vai mudar para tarefas, maiúsculo, tarefas públicas. Outra coisa que tem aqui nesse mesmo componente, que é o app bar, é o ícone que eu citei aqui na direita. Ele está na posição de right icon 2, tá? O ícone da direita 2. Tem também o ícone 1, mas está desativado, por isso não aparece, só aparece 1. Tá? Então a gente vai expandir essa seção de right icon 2 e vai desabilitar ela, simplesmente. Aí sumiu o ícone, tá? Agora, o próximo passo é alterar o texto que está nesse input text, né, nesse campo de inserção de texto do usuário. Então, a gente seleciona o componente e vai alterar aqui o placeholder dele, que é justamente o texto que está sendo colocado como indicativo do que a pessoa deve fazer nesse campo. Então, você vê que está escrito intertext, a gente vai substituir por nova tarefa e reticências. Então, ficou bem melhor, né? Então, vamos executar o aplicativo de novo para ver como ficou na prática. Então aqui ficou tarefas públicas, sumiu o ícone realmente e está escrito nova tarefa no input de texto do usuário. Poderia colocar um novo exemplo, exemplo 2, adicionar, e ele fica na listagem de tarefas não concluídas. Agora, algo que ficou estranho a partir do momento que a gente mudou o título da página para tarefas públicas é esse label aqui, esse texto escrito tarefas concluídas. A repetição da palavra tarefas não ficou muito legal. Então a gente vai mudar esse label aqui de tarefas concluídas para simplesmente concluídas. Então vou fechar o preview, venho aqui no texto e altero a propriedade text dele. Então ao invés de tarefas concluídas vai ser só concluídas, tá? E vamos executar de novo o aplicativo para ver como fica na prática na tela do celular. Olha só, bem melhor. Então tarefas públicas é o nome da nossa tela, do nosso aplicativo. E aqui tem a seção das tarefas concluídas. Fica implícito que isso é uma lista de tarefas também, justamente pelo título da tela. Legal?